Olá, meus irmãos, sou o pastor Samuel Liesse, sou do corpo pastoral aqui da igreja de Monte Santo. Quero cumprimentá-los nessa manhã de domingo, dizer que sou muito feliz por estar aqui, mandar um abraço para todos. É com grande satisfação que eu falo para vocês nessa manhã. Faz tempo que a gente não se vê, que a gente não se fala aos irmãos, mas fico feliz de estar falando com vocês essa manhã. Estou com muita saudade dos irmãos, tanto eu como a Nay, como a Nayara. Esse período complicado da história do Brasil, da história do mundo, não tem sido fácil para nós também. Não estou em quarentena, infelizmente. Tenho trabalhado, as aulas acabaram agora, mas não tenho podido me cuidar como gostaria, né? Mas os irmãos que podem, que continuem em casa, se mantenham protegidos. Se puderem, mantenham o isolamento social, que é o melhor nesse momento. A gente sabe que a gente conta com a proteção do Senhor em todo momento, mas que a gente tem que fazer a nossa parte. Fazer a nossa parte é a gente se cuidar, manter, sendo possível, o isolamento social para nos preservar. Eu tenho certeza que não vai demorar muito, a gente vai poder estar junto. Mantemos a comunhão, mesmo no distanciamento social, mas vamos poder estar juntos uns com os outros, logo mais fisicamente também. Então, mantenham a paciência, mantenham a calma e continuem orando, porque o nosso Deus, apesar desse caos que o nosso país, que o mundo tem vivido, Ele é por nós. E nesta manhã eu separei um texto para refletir com os irmãos. Ele está ali em Josué, capítulo 1. Eu vou ler os versos 6, 7, 8, 9 e 18. Se que puder, acompanhe comigo. Diz assim: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não te aparte da tua boca o livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Agora, verso 18. Todo homem que for rebelde às tuas ordens e não ouvir as tuas palavras, em tudo quanto lhe ordenares, morrerá. Tão somente esforça-te e tem bom ânimo. Vocês perceberam quantas vezes a palavra esforça-te e tem bom ânimo ela é repetida nesses textos? Não é por acaso. Outras traduções dizem sede forte e corajoso. Eu escolhi a tradução que diz esforça-te e tem bom ânimo, porque ser forte e corajoso são qualidades. Qualidades parece que é algo que a gente produz. Mas se esforçar e ter bom ânimo fala mais de uma atitude que nós temos que tomar e menos de uma qualidade. E é justamente o que a gente precisa nesse momento de caos no Brasil, nesse momento de caos no mundo. É normal que nós fiquemos desanimados, abatidos, o sofrimento é grande, famílias estão perdendo entes queridos, irmãos perdendo irmãos, amigos perdendo amigos, e isso é triste, isso é o sofrimento do mundo. Isso faz parte da tríade trágica da existência, que é o sofrimento, a morte e a culpa. Ninguém pode fugir dessas coisas, do sofrimento, da morte e da culpa. Mas nós, como cristãos, nós podemos enfrentar isso de maneira diferente, porque nós temos a esperança no Senhor. Mas mesmo sabendo disso, vários servos do Senhor no passado
na história da salvação também passaram por momentos de desânimo, de sofrimento, de desesperança, momentos onde eles acharam que não tinha mais jeito e perderam as forças para lutar, perderam as forças para continuar olhando para o alvo e continuar caminhando. Um deles foi Josué, que se encontrava nesse momento aflito por ter passado 40 anos de espera no deserto, 40 anos esperando a chance de entrar na Terra Prometida, e agora que ele tinha essa oportunidade, agora que ele se via com essa responsabilidade de liderar o povo para a conquista da terra, para a tomada da Terra Prometida, ele se encontrava assim, com medo do novo, não sabendo o mundo agora que ele ia pisar, tendo a oportunidade de caminhar agora num mundo diferente, numa nova realidade, mas em vez de estar animado, ao invés de estar com coragem, com novo ânimo, com esperança, Josué se encontrava muitas vezes abatido, com medo do novo, sem saber o que ele esperava. A gente podia citar Davi, que muitas vezes se encontrou desanimado, principalmente depois da sua traição e de Betseba perder o filho que ela esperava. Davi ele se encontrou num momento de desesperança também e não queria mais encontrar forças, não se encontrava mais com força para continuar vivendo, até Deus lhe dar força e ânimo. A gente poderia citar o profeta Elias, que depois de uma grande vitória sobre os profetas de Baal, ele foi se esconder numa caverna e ali ele estava esperando praticamente a morte, desanimado também, quando o Senhor aparece numa voz calma para ele, lhe dá novo ânimo. Os irmãos conhecem a história. Poderíamos falar sobre outros homens de Deus, como o profeta Jeremias, também, que se encontrava desanimado. E lá no capítulo 12 de Jeremias, Jeremias começa a fazer algumas perguntas para Deus. Por que os ímpios prosperam? Por que, apesar deles estarem lutando pela justiça de Deus, sendo fiéis ao Senhor, o sofrimento ele perseguia os servos de Deus? Por que a injustiça prosperava naquela terra? Por que os ímpios não tinham o pagamento, a retribuição dos males que eles semeavam? E Deus simplesmente ignora um pouco as perguntas, os porquês de Jeremias, e fala para Jeremias: Jeremias, se você se fatiga correndo com homens, que dirá correndo com os cavalos, ou com aqueles que vão aos cavalos, como diz outras versões? O que Deus está dizendo para Jeremias nesse texto? Deus está dizendo: Jeremias, olha, o seu desafio acabou de começar, você está só no início. Se você, agora que precisa de ânimo, de força, você desistir, o que vai ter adiantado você ter lutado até aqui? E poderíamos citar o Senhor Jesus, ali no jardim do Getsemane, tendo aquele grande desafio à sua frente, sabendo o que lhe esperava, a cruz que ele devia enfrentar, mas ele se encontra num momento também de grande angústia, de grande aflição, e ali ele ora: Pai, se possível, passa-te de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha, mas a tua vontade. E ali o nosso Senhor, por tão ardente sofrimento, chegou a chorar gotas de sangue, de tanta angústia que atravessava ali o seu espírito, a sua alma. Eu te faço uma pergunta nessa manhã: você tem ânimo? Você tem vida dentro de você? A palavra ânimo, ela nos remete a uma atitude de vida, de espírito. A falta de ânimo, o desânimo, é justamente isso. É a gente estar num estado de alma e de espírito, de apatia, onde a gente não consegue ver esperança, onde a gente não consegue encontrar forças para viver. E como eu disse, assim estava Josué, depois de ter caminhado 40 anos no deserto. Talvez nesse momento Josué se perguntava: mas eu passei 40 anos aqui esperando. Josué fazia parte daquela geração que havia
espiado a terra, junto com mais 12 espias, e aí ele, com um relatório negativo que os outros espias haviam trazido, somente Josué e Caleb creram na palavra do Senhor. Eles têm o julgamento ali de que iam passar 40 anos peregrinando no deserto até poderem, aquela geração passar e poderem ter o direito de entrar naquela terra. Talvez Josué estivesse pensando, olha, valeu a pena ter caminhado até aqui? E agora? Será que tudo vai ser diferente mesmo? Então ele se encontrava num momento de grande aflição. Muitas vezes, o mundo que nós vamos enfrentar agora, pós-pandemia, depois de estar saindo do isolamento social, é um mundo que apresenta medo pra gente. A gente não sabe como vai ser esse novo normal. A gente só tem certeza de uma coisa, o mundo não vai ser exatamente o mesmo com que deixamos ele antes de entrarmos em quarentena, de isolamento social. Mas o mundo vai ser diferente. Mas a questão não é como o mundo vai estar. Mas o importante do que isso é como nós vamos nos apresentar a esse novo mundo. Com ânimo, com as nossas energias renovadas ou desanimados, tomados pelo medo, tomados pela angústia, pela incerteza de como vai ser o nosso amanhã. A ansiedade, ela faz parte, é do ser humano. O medo faz parte, também é do ser humano. Se ele for comedido, ele é importante para nos preservar, para fazer a gente tomar cuidado. Uma pessoa com medo de atravessar a rua, ela olha para um lado, olha para o outro antes de atravessar, porque ela quer permanecer viva, ela não quer ser atropelada. Então o medo, ele é um mecanismo de defesa que nos preserva, que nos faz nos preservar, cuidar de nós mesmos, para a gente estar bem para as pessoas que a gente ama, para a vida que a gente tem para viver. Mas se a gente permite que esse sentimento de angústia, de medo, de desânimo tome conta da nossa alma, ele vai gerar uma desesperança no nosso coração e vai fazer com que a gente perca a energia de viver, perca a vontade de viver, fazendo com que o tédio ele tome conta da nossa vida e impedindo com que a gente seja o que Deus nos destinou para ser. Pessoas cheias de vida, cheias de ânimo, cheias da vida do Senhor, cheias do Espírito Santo, para fazer a diferença nessa sociedade. O Brasil, o mundo, nunca precisou tanto de homens e mulheres de Deus, cheias de ânimo, cheias de vida, para que faça a diferença agora no mundo pós-pandemia. Ou seja, o Senhor conta comigo, conta com você. Pessoas que creem no Senhor, filhos e filhas do Senhor, para poder estar relembrando o mundo de que a esperança precisa estar em Cristo. O Senhor conta conosco para apontarmos para Ele. O mundo nunca precisou tanto de esperança. Vamos enfrentar um mundo, sim, cheio de dificuldades, um mundo de crise financeira, crise econômica, uma realidade de desemprego, uma realidade de crise política no Brasil, de muitas brigas, de muita instabilidade política, como nós temos visto, mas vamos encontrar também uma oportunidade. A crise, ela é uma oportunidade, não é somente algo ruim. Tudo que é ruim também pode nos apresentar algo de bom, uma oportunidade de nós lembrarmos esse mundo que as nossas esperanças não podem estar em coisas que são falíveis, em coisas que são passageiras. Seja a nossa saúde, seja o que nós podemos ter de material, que ainda sobrou depois dessa crise, seja a esperança no homem, em quem quer que seja na política, seja em uma ideologia, tudo isso é passageiro. O que não é passageiro é a nossa esperança, a nossa fé está sendo depositada no Senhor. E nós precisamos lembrar o mundo disso. E para isso, nós precisamos renovar a nossa fé no Senhor. Precisamos ter ânimo, ter vida.
vida espiritual. Existe a vida biológica, existe a vida psicológica e existe a vida espiritual. E para isso nós precisamos ser fortes e corajosos como homens e mulheres de Deus para enfrentarmos os desafios que estão à nossa frente, assim como Josué precisava enfrentar o desafio de conquistar a terra prometida. Deus está mostrando para Josué só está no começo. Existe um grande desafio para você nesse novo tempo. Enfrentar esses cananeus, enfrentar esse povo que é forte, que é guerreiro, não vai ser fácil. Não é porque vocês chegaram na terra prometida que acabou a luta. Não, a luta, na verdade, a pior luta, a maior luta vai começar agora. Você que achava que a maior luta é vencer o isolamento social, não é. A maior luta é vencer a pandemia, apesar de ser muito difícil, não é. A maior luta agora é enfrentar um mundo de desesperança que se apresenta para as pessoas. Um mundo de caos, um mundo de medo, um mundo de incertezas, onde o que as pessoas mais precisam é olhar para Jesus, é se lembrar de que existe um Deus que morreu por elas. E nós temos essa oportunidade, nós temos essa responsabilidade de lembrarmos de Cristo. Mas nós estamos com ânimo? Estamos com vida? Estamos com coragem? Estamos fortes o suficiente para lembrarmos o mundo pós-pandemia dessa esperança? É uma pergunta que nós temos que fazer a nós mesmos. Essa oportunidade desse isolamento social é um momento de nós cuidarmos de nós. Um momento da gente olhar para dentro de nós, lembrar daquilo que realmente é importante e faz sentido para a nossa vida. Lembrarmos da nossa fé, da nossa identidade de filhos do Senhor, porque é agora que começa a nossa luta. É agora que começa o nosso desafio. O maior desafio começa agora, meus irmãos. Igreja Congregacional de Monte Santo. A maior luta começa agora. O Senhor conta comigo, o Senhor conta com você, para que lembremos esse mundo de que, apesar da pandemia estar passando, do risco estar passando, existe um risco maior, que é perdermos a nossa alma, que é vivermos uma vida medíocre. Porque o contrário de ânimo não é o desânimo. O contrário de ânimo muitas vezes é a mediocridade. A palavra mediocridade, ela parece uma palavra ofensiva, né? Quando algumas pessoas querem xingar as outras, falam assim, você é muito medíocre. Mas não é um xingamento. A palavra medíocre é uma palavra que ela vem de mediano. Aquele que vive na média. Aquele que não dá o seu melhor para fazer as coisas. E quantas vezes nós não estamos sendo medíocres na nossa vida, não estamos vivendo uma vida mediana, uma vida medíocre naquilo que nós nos dispomos a fazer. Muitas vezes eu posso estar sendo medíocre na minha vida. Muitas vezes você pode estar sendo medíocre na sua vida. Está sendo mediano, não dá o seu melhor. Mas você pode perguntar, mas pastor, o que eu posso fazer para a minha vida não ser medíocre dessa forma? Eu não consigo, eu tenho muitas dificuldades na minha vida de fazer algo melhor. Sim, nós temos muitas dificuldades, nós temos muita realidade que nos limita. Eu não sei o que te limita, eu sei um pouco da realidade que me limita de ser melhor na minha vida. Temos muitos condicionantes, muitas limitações físicas, limitações financeiras, limitações psicológicas, limitações econômicas, limitações existenciais, limitações espirituais. Mas a questão não é quantas limitações nós temos. A questão é como temos respondido, como temos nos comportado frente às limitações que nós temos. Me lembro de uma frase: não importa o que a vida faz com você, o importante é o que você faz com o que a vida faz com você. Ou seja, como você tem respondido, como você tem se comportado.
Isso é ser medíocre ou não ser medíocre. Se você tem deixado que a vida limite você de dar o seu melhor, talvez você tenha sido mediano naquilo que você faz. Se você tem se conformado em não dar o seu melhor, em fazer as coisas como dá, em fazer as coisas de qualquer jeito, em fazer as coisas de uma forma como você sempre fez, para evitar esforço, você talvez esteja vivendo uma vida de mediocridade, uma vida mediana. Ser medíocre é você fazer aquilo que você pode fazer somente de uma forma costumeira. Você vem algo para você fazer nas suas mãos e você não dá o seu melhor. E você faz somente o suficiente para não ter problemas para você. No seu serviço, uma tarefa que o seu chefe pede para que você faça, você fala, olha, eu não gosto de fazer isso, eu vou fazer o suficiente para que eu não tenha problemas e ele não me mande embora, ou ele não venha me dar bronca. Talvez você tenha esse comportamento, essa resposta. Mas será que você não pode fazer melhor? Não porque ele merece, mas porque você merece o seu melhor. Não porque a sua profissão exija. Não porque o seu chefe vai ficar bravo com você se você não fazer do jeito que ele quer. Mas por você e como testemunho de Deus na sua vida. Porque o nosso maior patrão, o nosso maior guia, o nosso maior líder não é o nosso chefe no nosso serviço. Não é a nossa família, não é o nosso pai, a nossa mãe, o nosso pastor, nosso líder. Somos nós mesmos, a nossa própria consciência e mais, é o Senhor. O contrário de mediocridade é excelência. E excelência não é fazer o impossível, é fazer o possível, mas dando o melhor de nós. É dar o melhor de nós dentro das nossas limitações, fazendo o melhor de nós dentro das nossas possibilidades. Talvez você tenha uma limitação hoje, mas se você faz o melhor que você pode dentro dessas limitações que você tem, mas você faz o melhor que você pode oferecer, isso é a sua excelência hoje. Então, o ânimo, quando nós temos ânimo de fazer as coisas, nós damos o nosso melhor e nós estamos vivendo uma vida de excelência. E Deus não quer nada mais, nada menos da gente de que nós vivamos uma vida de excelência. Porque sendo excelentes, servos de Deus excelentes, profissionais excelentes, pais excelentes, filhos excelentes, dando o melhor de nós, nós vamos dar testemunho de Deus. E ser excelente não é somente fazer as coisas em benefício próprio. Não, se nós não estamos na média, porque fazer algo para benefício próprio, benefício daqueles que nós amamos, é viver na média. Viver excelência é você fazer algo além de você. Algo que você transcenda o seu próprio eu. É fazer algo não somente olhando o seu interesse pessoal naquilo, mas algo que seja em benefício do coletivo, em benefício do próximo. Viver não pensando somente em se safar e não ter problemas para si, mas pensar naquele que está precisando de ajuda. Lembrando daquela parábola que Jesus falou do bom samaritano. Quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Como os fariseus estavam perguntando para Jesus. Com essa parábola, com essa história, Jesus deixou bem claro que o próximo é aqueles que precisam de nossa ajuda. Aqueles que podem ser alvo do nosso amor. Porque Deus quer que eles sejam alvos do amor dele e nós, instrumentos desse amor. Então, ser excelente não é somente fazer algo para si, mas é com as oportunidades que nos aparecem, dentro das limitações que nós temos, fazer algo em benefício do outro também. Isso é viver uma vida de excelência. E para viver uma vida de excelência,
que Deus quer de nós, nós precisamos de ânimo, de força, sermos corajosos. E o Senhor nos motiva a isso, isso é um imperativo, isso é um mandamento. Quero compartilhar alguns textos com vocês. O primeiro texto agora é em João 16, versículo 33. Evangelho segundo João, capítulo 16, versículo 33. Um texto bem conhecido da maioria dos irmãos. Diz assim: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, de Jesus. Jesus não engana ninguém. Jesus não alimenta na gente falsas expectativas de que o mundo seria as mil maravilhas quando nós passássemos a servi-lo. Muito pelo contrário, o Senhor Jesus nos traz com o pé na realidade e mostra que viver, servi-lo nesse mundo é algo dificultoso. Na verdade é muito mais do que isso, é uma guerra. E guerra não é fácil. Guerra é algo que impõe sofrimento, impõe desafios. Só que o que nos traz consolo e o que nos traz novo ânimo é a vitória de Cristo. Ele diz: eu venci o mundo. E se Ele venceu, nós somos mais do que vencedores com Ele. Por isso nós devemos ter bom ânimo, sermos corajosos, sermos fortes, porque a vitória de Jesus, o que Jesus sofreu na cruz, o sacrifício que Ele pagou por nós, nos garante a vitória. Eu venci o mundo. Por isso, tende bom ânimo. O segundo texto que eu gostaria de ler está em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Por isso não desfalecemos. Outras versões diz: não desanimamos. E aí Paulo prossegue falando: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. A palavra excelência aparecendo aqui. Não atentando nós para as coisas que se veem, mas para aquelas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais ou temporárias, e as que se não veem são eternas. Por que a gente não desanima, segundo o apóstolo Paulo? Porque nós temos uma esperança. A esperança de que o Senhor, Ele nos reserva o reino dele para nós. O Senhor nos reserva momentos de grande alegria, mas por um pequeno tempo ainda, nós vamos passar por pandemias, por enfermidades. Não estamos livres disso, como nós temos visto vários irmãos nossos perderem a vida com essa terrível doença. Mas quando a gente compara todo esse sofrimento daqui com a glória eterna que vamos passar com o Senhor, tudo faz sentido, tudo vale a pena. Ganhamos nova força, novo ânimo, a ponto do apóstolo dizer: por isso nós não desanimamos. Por mais que o nosso homem exterior se corrompa, sofra com a doença, sofra com dificuldades financeiras, sofra com questões, conflitos emocionais, nós mantemos a esperança e mantemos o ânimo, mantemos a vida dentro de nós, porque a vida dentro de nós é a vida do Senhor. Por mais que ela esteja escondida pelos embates interiores, pelos sofrimentos que temos passado, o Senhor nos deu a vida dele. E o Senhor nos deu o selo do Espírito, a garantia de que nós pertencemos a Ele.
E a vida dele movendo dentro de nós, que nos faz ganhar novo ânimo, nova razão de existência, nova força para lutarmos com as dificuldades. E eu gostaria de lembrá-los, para terminar aqui, que um dos frutos do Espírito, lá em Gálatas 5:23, é uma qualidade chamada longanimidade. O fruto do Espírito são as qualidades que o Espírito Santo produz no nosso coração. Não é algo que eu produzo pelo meu esforço, não é algo que eu produzo pela minha dedicação, mas é algo que naturalmente a vida de Deus produz dentro de mim e eu deixo sair para fora. É claro que para isso crescer e amadurecer dentro de mim, o meu coração precisa estar sendo regado com a água do Senhor, com os nutrientes que o Senhor Jesus ele alimenta o nosso coração, que é a oração, a leitura da palavra, a comunhão. Mas uma dessas qualidades que eu gostaria de falar para vocês aqui é a longanimidade, que quer dizer longo ânimo. A gente tem um longo ânimo, ou seja, uma alma grande. O Senhor nos deu uma alma grande quando nos salvou. Uma alma larga, uma alma dilatada, uma alma extensa, que nos faz não só ter força nesse momento de dificuldade, mas força suficiente também para abraçar os outros. Tenha longanimidade. Desenvolva isso. Deixe o Espírito Santo produzir essa longanimidade no seu coração. Permita que esse momento de isolamento social, esse momento de crise, alargue os horizontes da sua alma, alargue o seu coração para que você possa crescer e sair mais fortalecido desse momento. Josué viria a crescer muito nesse momento de fraqueza. Deus não fala para Josué que estaria com ele, para ele ter ânimo, para ele ter força, para ele ter coragem, se Josué não estivesse desanimado. Então nós podemos nos encontrar desanimados, mas não devemos permanecer desanimados, meus irmãos. Então, a palavra que eu lhes trago esta manhã é uma palavra de ânimo em meio às dificuldades que estão por aí. Mas lembrando para você que a vida de Cristo está no seu coração e que o Espírito Santo, se você permitir, ele vai desenvolver essa longanimidade dentro de você, essa alma longa, capaz de enfrentar esse momento difícil e de amigos dos seus irmãos, todos aqueles que precisarem de você, para que você seja um porto seguro e você possa apontar para Cristo nesse momento de pós-pandemia que vamos viver. O Senhor não precisa de nós, mas o Senhor conta conosco, para que sejamos instrumentos nas suas mãos, nesse novo mundo que agora nós vamos começar a viver. Quero orar com você, curva a sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, obrigado, Deus, por esse momento do compartilhar da Tua Palavra, momento que o Teu Espírito Santo esteve nos visitando e pôde estar falando ao coração dos nossos irmãos, daqueles que nos acompanham pela internet. E nós te pedimos, Deus, continua tratando conosco, que assim como Josué estava desencorajado, estava se sentindo fraco, desanimado naqueles momentos, e o Senhor encheu o coração de Josué de ânimo, de vida, de coragem, de força, mostrando que o Senhor era com ele, que o Senhor seria com ele em todos os momentos, que o Senhor iria pelejar cada luta de Josué lado a lado. Nos ajuda a nos lembrar de que como o Senhor foi com Josué, o Senhor é conosco, de como o Senhor foi com os grandes personagens da Tua Palavra, o Senhor assim é conosco, porque o Senhor venceu o mundo e o Senhor prometeu que nunca nos abandonaria. Nos ajuda, Pai, em meio a essas dificuldades do presente,
a desenvolver um caráter aperfeiçoado. E que por mais que o nosso eu exterior, ele passe por dificuldades, que o nosso coração seja preenchido com a vida que vem do Senhor, com a vida que vem do Teu Espírito. Que o Senhor possa tocar cada irmão, cada irmã, cada homem, cada mulher, cada adolescente, criança, que nesse momento se encontra aflito, angustiado, cabisbaixo, mas que o Teu Espírito possa produzir coragem, força no nosso coração, para que, diante dos desafios que estão à nossa frente, nós possamos ter vida para enfrentarmos as dificuldades e sermos um canal de bênção para aqueles que vão cruzar o nosso caminho. É assim que oramos, Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Quero abençoar os irmãos, que o Senhor Jesus, que o nosso Deus Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, que o seu amor e graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo seja com todos os irmãos que se encontram nas suas casas, nos seus lares, aonde quer que estejam, sejam alcançados e que nunca lhes falte a graça e a comunhão de Cristo. Amém. Deus abençoe, meus queridos. Fiquem na paz. Aqui pra te encontrar, pra te ouvir, pra me render mais uma vez. Não temerei, não vou fugir, vou aceitar o teu querer, eis-me aqui. Aquece o meu coração, devolve a vida, a razão, e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, moldando meu coração ao teu. Decidir o que é melhor, vem governar meu coração. És o meu Deus, o meu Senhor, dono de mim, e mais ninguém me ama assim. E me faz cantar.